E um outro tema polêmico de Brasília, a bancada ruralista e a oposição na Câmara dos Deputados se alinham ao movimento iniciado no Senado de confrontar decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Reportagem de Janaína Camelo. A bancada ruralista se reuniu um dia antes dos senadores analisarem a PEC que define o marco temporal. A proposta está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira e os parlamentares a favor do texto querem garantir o apoio necessário para a aprovação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu com a bancada em levar a PEC direto ao plenário assim que passar na CCJ, mesmo com a questão já definida pelo Supremo Tribunal Federal, que por maioria rejeitou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O relator da proposta no Senado, o senador Marcos Rogério, do PL, disse que o plano é aprovar a PEC pela manhã na comissão e apresentar requerimento de urgência para seguir imediatamente ao plenário. Nosso parecer será pela aprovação do projeto como ele veio da Câmara dos Deputados, para evitar que a gente tenha que fazê-lo retornar à Câmara e aí a gente ter, durante esse lapso temporal, a vigência da decisão que o Supremo toma. O autor da PEC, senador Irã Gonçalves, do PP, comentou a expectativa sobre a análise da proposta. Olha, eu acredito que o presidente Pacheco certamente colocará esse tema para votação o mais breve possível. Ele sabe que a sociedade, o Brasil, esperam que nós possamos resgatar para nós essa prerrogativa de legislar. A PEC do marco temporal é uma das propostas que o Congresso Nacional quer pôr na mesa para contestar o STF e propor, segundo os parlamentares, um equilíbrio entre os poderes, especialmente com relação à discussão na Suprema Corte sobre temas polêmicos como a descriminalização do aborto e das drogas. O movimento é encabeçado pela bancada ruralista. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion, do PP, procura apoio também de outras frentes parlamentares. E já deveríamos ter feito isso há bastante tempo, acendeu o alerta em relação à usurpação de competências. Nós estamos falando da questão do marco temporal, nós estamos falando da questão da função social da terra, ou seja, relativizar a propriedade privada, propriedade mesmo produtiva, comprovando a subjetividade da função social dessa área. Os parlamentares tentam assinaturas para a tramitação de uma PEC que permita a revisão pelo Congresso de decisões do Supremo Tribunal Federal, que não foram aprovadas por unanimidade pelos magistrados. O deputado Domingos Sávio, do PL, autor da proposta, explica que a PEC altera um artigo da Constituição sobre a preservação da competência do Congresso diante da atribuição de outros poderes. A nossa proposta de emenda constitucional, ela não retira nenhuma prerrogativa do STF. Ela não afronta nenhuma cláusula pétrea da Constituição. Ela apenas assegura de maneira mais clara aquilo que a própria Constituição já diz. Outra PEC que o Congresso tenta analisar é a que permite a indenização de donos de áreas declaradas como indígenas e homologadas a partir de outubro de 2013. Pautada na Câmara em 2016, a proposta não está tramitando desde então. Em uma outra estratégia, a oposição e as frentes da agropecuária, evangélica e da segurança pública anunciaram obstruir votações com o objetivo de, segundo os parlamentares, restabelecer prerrogativas parlamentares e impedir usurpações de competências sobre temas inegociáveis. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas sobre essa decisão polêmica, esse assunto polêmico. Dora Kramer, há uma interferência nesse caso entre poderes, ou seja, o Congresso Nacional estaria invadindo competências do Supremo ao fazer questionamentos ou é uma ação válida do Legislativo? Bom, primeiro que o Supremo Judiciário só fala provocado. Quando ele é perguntado, ele tem que responder. Esse negócio de PEC do... Como é que é o nome? PEC do... Esqueci o nome aqui. Essa PEC aí para alterar o ordenamento dos poderes, esse deputado não é a primeira vez que ele faz isso. Ele vem tentando emplacar essa PEC desde o ano passado, desde 2022, sem sucesso.
Eu acho que isso tira como eu falei, influi o ordenamento dos poderes, porque o Supremo Tribunal Federal, na condição de guardião da Constituição, ele tem o direito, o dever, a prerrogativa de falar por último. E o Congresso é que deveria tratar de se pronunciar, se debruçar sobre os assuntos que ele acha importante. Por exemplo, o marco temporal estava no Supremo desde 2021. Por que o Congresso não se posicionou? Por que não fez essa PEC antes? Teve que fazer no atropelo. Então, eu acho que é uma coisa, eu não sei, Vilela é que é mais capacitado do que eu para falar nessas coisas aí da legislação, mas eu acho uma coisa meio distorcida, mas é só uma impressão. Acho que o Vilela é que tem aí a opinião mais bem fundamentada. Vilela, um detalhe, essa PEC não tem nome por enquanto, você batiza ou não? Vai ser a PEC da revanche, talvez? PEC da revanche, né? Boa. Eu vou sempre naquela linha de quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quando se tem um sistema tripartite como o nosso, deve haver uma harmonia entre os poderes. E quando há a entrada de um poder na prerrogativa, nas competências do outro, acaba acontecendo esse tipo de situação. Eu vejo em diversas situações como essa que o judiciário acaba extrapolando um pouco dos seus limites, adentrando em alguns pontos no sentido de, na prática, legislar sobre esses temas. E o papel do judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, é de analisar a adequação constitucional das leis e só criar leis, criar interpretações. O poder que tem essa prerrogativa é o legislativo. E eu vejo que, nesse momento, o legislativo está, de alguma forma, indo à forra, construindo essa ideia de fazer uma represália ao Supremo, até para que consiga retomar uma situação de normalidade e uma situação de equilíbrio entre os poderes. Já o debate do projeto que acaba... Olha só. Oi. Diga, claro. Tem um nome, é PEC do equilíbrio entre os poderes, isso é que eu estava procurando. Ou pode ser também a PEC do desequilíbrio entre os poderes. Então tá bom. Então ficou batizada aqui essa PEC com o Cristiano e com a Dora.